Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu preciso ouvir o Senhor falar. Fala, Senhor. Fala, Espírito Santo, fala. Fala ao coração do teu povo, fala ao coração desta igreja. Espírito Santo, nós estamos aqui e eu quero ouvir o Senhor falar. Estou atento a ouvir a tua voz, Espírito Santo. Espírito Santo, fala. Espírito Santo, realiza. Espírito Santo, transborda o nosso coração. Espírito Santo, nos enriquece com as riquezas celestiais, as riquezas da glória. Espírito Santo, nós precisamos buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, para que outras demais coisas sejam acrescentadas em nossas vidas. Portanto, dê a nós força, graça e entendimento, em nome de Jesus, Espírito de Deus. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, eu clamo a ti, eu busco a tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo abençoe. Um aplauso forte ao nosso Senhor. Glorificado e exaltado o nome de Jesus para sempre. Aos nossos irmãos que nos acompanham também, sejam bem-vindos ao culto de ensinamento bíblico, culto da palavra, culto doutrinário da Igreja Pentecostal Deus e Amor em Osasco. Hoje falando sobre Laodiceia, a igreja morna. Semana passada falamos a respeito de Filadélfia. E queridos irmãos, é tão agradável falarmos e ouvirmos também falar de Filadélfia, né? Filadélfia é aquela igreja do amor perfeito, do amor fraternal. E quem não quer ser um Filadélfia, uma Filadélfia de Deus, né? Todos nós queremos receber elogios como os crentes de Filadélfia receberam. Agora, queridos irmãos, uma coisa muito preocupante é a situação da igreja de Laodiceia, tá? E não Laodiceia, Laodiceia, com O. Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E esta igreja, ela estava na cidade de Laodiceia. E queridos irmãos, ela é uma igreja que não tinha falta de nada. Falando materialmente, falando em coisas relacionadas a esta vida, a este mundo, Laodiceia era uma igreja abastada, com bastante recursos materiais, financeiros, uma igreja que estava num local privilegiado. Laodiceia era conhecido, queridos irmãos, por conta de polos industriais, como por exemplo a venda de roupas, tá? Então, se você conhece algum lugar que vende roupa e que distribui roupa, Laodiceia era um local assim. Vendia roupas de pele para muitas pessoas. Além disso, queridos irmãos, tinha uma grande reserva de riquezas em ouro. Então aquela cidade tinha bastante condições. Fosse hoje, queridos irmãos,
acredito que na época também, mas as pessoas iam para Laodiceia para trabalhar. Lá tinha emprego, lá tinha riqueza. É como as pessoas virem, por exemplo, para São Paulo para trabalharem com confecção, fabricação de tecido, fabricação de roupas, né? Então Laodiceia tinha esta vantagem. Laodiceia tinha, queridos irmãos, um local ou locais que vendia muita roupa de lã e dos mais caros casacos, vamos pensar aí, vestidos, sobretudo para o frio. Então era com Laodiceia. Se alguém precisasse de roupa de pele, de lã, de coisa, lá em Laodiceia tinha. Também Laodiceia era conhecido porque tinha uma especialidade farmacêutica ou medicinal, que era a cura para enfermidades nos olhos. Lá, meus queridos irmãos, eles trabalhavam com medicamentos, com remédios, colírios, que curava muitas pessoas na época. Então as pessoas que iam fazer tratamento para os olhos iam em Laodiceia. As pessoas que queriam comprar um bom colírio para enxergar bem, Laodiceia. As pessoas, meus queridos irmãos, que queriam trabalhar e enriquecer, Laodiceia. Pessoas que quisessem trabalhar e ganhar muito dinheiro, Laodiceia. E por isso aquelas pessoas da cidade frequentavam os cultos e até aceitavam a fé com os irmãos lá em Laodiceia. E era uma igreja de irmãos com muito poder aquisitivo, era uma igreja de irmãos que trabalhavam e tinham bons empregos, era a igreja, meus queridos irmãos, que tinha muito dinheiro. Acredito que o dízimo lá era alto, as ofertas lá também, as contribuições eram altas, as pessoas faziam grandes esmolas. Mas, queridos irmãos, tudo isso não é pecado, ou nada disso é pecado. Trabalhar não é pecado, ganhar dinheiro não é pecado, e eu quero deixar muito bem claro aqui: estudar não é pecado, se formar nas melhores faculdades, nada disso é contrário à palavra de Deus, a menos que caiamos, queridos irmãos, ou corramos este mesmo risco aqui, ou que possamos, infelizmente, que não possamos entrar nesse mesmo erro aqui de Laodiceia que eles cometeram, porque o pastor da igreja de Laodiceia, que tinha aqueles membros, que tinha aquelas ovelhas, que tinha aqueles irmãos bastante ricos ali, importantes da igreja, olha o que ele disse: o Senhor mandou escrever essa carta ao pastor, ao anjo da igreja, e o Senhor se identifica como o Amém, a fiel testemunha, a testemunha verdadeira e o princípio da criação de Deus. Aí o Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras, e eu sei que vocês não são nem frio e nem quente. Aqui está um problema muito sério que ocorria na igreja de Laodiceia. Os crentes eram aqueles crentes mais ou menos. Conhece crente assim? Não precisa dizer quem. Mais ou menos. A pessoa era um pé lá e outro cá, né? Era aquele pessoal mais ou menos. Era o famoso insosso. Nem queridos irmãos, tinha sabor, era um insosso, eram crentes mornos. O Senhor até disse: quem dera vocês se decidissem em serem quentes ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Observe, queridos irmãos, o Senhor dizendo no versículo de número 16. Isso aqui é interessante, porque quando a gente vai estudar a cidade de Laodiceia, a gente descobre que em Laodiceia tinha as famosas fontes de águas termais. O que eram as fontes de águas termais? Eram aquelas fontes de águas quentes. Já viu em algum lugar, ou já ficou sabendo de algum lugar que tem fontes, piscinas naturais, e aquela água é morna? Já viu isso? Por causa da temperatura do solo, do magma subterrâneo. Existem lugares no mundo que tem essas águas que são mornas, tá? Você vai, parece que é uma banheira de água morna, porque tem as águas termais. Lá em Laodiceia tinha essas águas termais. Agora eu pergunto para você: quem aqui já bebeu água morna alguma vez? Alguém já bebeu água morna? Já beberam água morna? Qual é a sensação? Mais sede.
Qual é a sensação de beber água morna? Pega um copinho, não vou dar esse conselho não, mas se pegar um copinho de água do chuveiro e beber, qual que é a sensação? Dá náusea, mexe, embrulha. Água morna, ela causa isso no nosso organismo, no nosso estômago, dá aquela irritação, aquela coisa ruim, tá? É por isso que Jesus está dizendo: os crentes como água morna causam náuseas no Senhor. Olha a palavra, Jesus está dizendo: vomitar-te-ei da minha boca. Veja, meus queridos irmãos, que o Senhor está dizendo: me dá náusea esse tipo de crente, me dá náusea. O Senhor dizendo: esse tipo de igreja, uma igreja que não se decide, uma igreja que não é nem quente e nem é fria, uma igreja que não é nem crente e nem mundana de uma vez, é aquela pessoa que quer ficar com um pé na igreja e um pé no mundo, sabe? Aquelas pessoas que não querem compromisso, querem viver na vida cristã e ao mesmo tempo querem viver num relacionamento íntimo com o mundo e com o pecado. Esta igreja de Laodiceia tinha um sério problema, porque o pastor da igreja via a situação espiritual em que essa igreja vivia e não corrigia, não repreendia, não tinha mensagem de confronto para com o pecado dessa igreja. E o pecado aqui era indiferença. O pecado aqui nós vamos ver, queridos irmãos, logo mais à frente, que tinha o pecado, além do pecado da mornidão, tinha também a arrogância espiritual. Aqueles crentes achavam que por eles terem bens aquisitivos, dinheiro, posses, reconhecimento, diplomas, certificados e grandes pessoas ou pessoas importantes no seio da igreja, era uma igreja abençoada. Mas nós não podemos confundir uma igreja abençoada com uma igreja que é uma bênção. Uma coisa é ser abençoado, outra coisa é ser uma bênção. Glória a Deus. Uma igreja abençoada é uma coisa, uma igreja abençoadora é outra coisa. E queridos irmãos, olhando para o século 21, para o contexto da igreja pós-moderna, em grandes metrópoles ou megalópolis como São Paulo, nós identificamos que a semelhança de Laodiceia, algumas congregações, igrejas e denominações se comportam como Laodiceia. São igrejas de pessoas importantes, de juízes, de advogados, são igrejas de políticos, são igrejas de pessoas interessantes na sociedade. E volto a dizer, não tenho nada contra o status dessas pessoas, a formação acadêmica ou a posição na sociedade. Mas, queridos, isto não significa que esta igreja, que ganha muito dinheiro, ou que está em evidência na mídia, significa que esta igreja é uma igreja crescente. Pode ser uma igreja crescente à luz ou na perspectiva dos homens, pode ser uma igreja importante para as pessoas da sociedade, mas aí vem a pergunta: será que a importância e a relevância desta igreja também é espiritual, ou é apenas uma igreja de famosos, ou é apenas uma igreja de pessoas talentosas, ou é apenas uma coletânea de talentos e de pessoas com perfis da mais alta classe da sociedade, mas que infelizmente há uma mornidão e uma indiferença em relação aos assuntos espirituais e celestiais. Infelizmente, na atualidade, as pessoas preferem os lugares que falam de riqueza, os lugares que ostentam glamour, ostentam, queridos irmãos, belas joias, belos vestidos, belas roupas, belos equipamentos, belas vozes, belas palavras, mas infelizmente há uma pobreza espiritual, há uma pobreza da palavra, há uma pobreza na oração, há uma pobreza na santidade do espírito, da alma e do corpo.
corpo, e há uma pobreza em relação às boas obras e ao fruto do Espírito diante de Deus, o nosso Senhor. Que a nossa igreja cresça sim, que a nossa igreja melhore sim, mas que não percamos a simplicidade do Evangelho e a essência do poder de Deus, que tem poder para transformar o judeu e também o grego. A igreja precisa manter a essência da espiritualidade. Aleluia. Como o Senhor é onisciente, Ele conhece a real situação de Laodiceia, uma igreja que ostentava, que aparentemente era uma igreja poderosa, porém o poder daquela igreja se resumia em poder econômico, poder financeiro, poder material. Se nós perdemos o poder do Espírito Santo, perdemos tudo, meus irmãos. Se essa igreja perder o poder da oração, já era, perdeu tudo. Se essa igreja, se esse povo que se reúne aqui não ora mais, já era, fechemos as portas e não nos reunamos mais aqui, porque a Bíblia nos ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa casa é casa de oração. O povo que se reúne aqui é para orar, buscar Deus, se encher da graça, edificar uns aos outros, cumprir o papel de igreja. Por que as pessoas preferem os lugares que falam de riqueza? Porque é exatamente o que as pessoas estão procurando: riqueza. Você pode ver que algumas pessoas vêm aos cultos, até levantam a mão e até choram na hora do apelo, mas depois que conseguem a bênção, vão embora. Porque muitos não estão buscando o reino de Deus, o reino dos céus. Não estão buscando a sua justiça, estão buscando vitória, estão buscando bênçãos, estão buscando posses, riquezas, conquistas. Mas a Bíblia Sagrada, o nosso Senhor Jesus nos ensinou: antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora observe, meus queridos irmãos, o Senhor disse: eu conheço as obras que você realiza, eu conheço as suas obras, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Observe que esta igreja de Laodiceia era uma igreja que se acostumava com o meio a meio. Era uma igreja que se acostumava com dá para ser crente e ao mesmo tempo ser uma pessoa relevante para o mundo. Dá para ser crente e ao mesmo tempo, porque infelizmente é isso que a gente tem ouvido hoje, para aquelas pessoas que querem buscar e servir a Deus intensamente, de todo o corpo, alma e espírito, se dedicando ao Senhor. Essas pessoas são acusadas de religiosidade, essas pessoas são acusadas de fanatismo. Não precisa ser fanático, não precisa ser religioso, não precisa orar tanto, não precisa ir tanto aos cultos, não precisa falar tanto de Bíblia. Claro que não, dá para ser morno, né, irmãos? Claro que não. Para que orar tanto? Para que buscar a Deus tanto? Para quê? Dá para ser morno, não dá? Era isso que a igreja de Laodiceia dizia: dá para ser morno, não precisa ser tão quente, sabe? Esses crentes muito quentes, esses crentes que tudo é Deus, 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 Jesus, Jesus, Espírito Santo. Não estou falando, meus queridos irmãos, de quem usa o nome do Senhor em vão. Estou falando de pessoas que o assunto deles é a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque na verdade o coração dessas pessoas queimam pela presença de Deus. O coração dessas pessoas incendeiam pela presença do Espírito Santo. Essas pessoas estão quentes sim, porque estão vivas e cheias do poder da palavra de Deus, e cheias da manifestação e da graça do Espírito Santo. Em contrapartida, aqueles que já se esfriaram, o amor já se esfriou, como a igreja de Éfeso. Infelizmente, aqueles que já passaram por um esfriamento ou resfriamento espiritual e estão gélidos ou gelados,
estão pálidos e anêmicos, feito um cadáver pendurado nas congregações, porque na verdade estão de corpo presente, mas não sentem nenhum impacto da mensagem salvífica e redentora de Jesus Cristo, não sentem mais o impacto da mensagem do arrependimento para abandonarem os seus pecados, porque na verdade já estão gelados. Agora o Senhor disse: quem dera que você fosse frio ou crente. A verdade é que aquele que é frio de uma vez tem chance de ser aquecido, aquele que está frio tem chance de ser aquecido pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que estão frios, gelados e parados, esses podem ser confrontados com a graça e com a palavra de Deus, e uma vez mais reagirem na presença do Senhor. Mas aqueles que são mornos, esse é um problemão, porque o morno é satisfeito, o morno acha que está bom, o morno não busca ajuda, o morno diz: eu não sou nem frio e não sou quente, eu sou morno. Quer dizer, é como se fosse dizendo: eu sou café com leite, então não vai acontecer nada, porque está bom do jeito que eu estou servindo, está bom quando eu vou à igreja e eu sento lá e ouço uma palavra e os irmãos estão vendo que eu estou comparecendo. Não, queridos irmãos, isso é mornidão espiritual, isso é apatia e indiferença espiritual. Deus nos está chamando para nós sairmos da mornidão e entrarmos no calor e na chama do avivamento da palavra, entrarmos na chama e no calor do poder, do envolvimento do Espírito Santo. Quantas pessoas estão com a igreja de Laodiceia? Se Laodiceia fosse fria, pelo menos buscaria o calor de um avivamento. Se fosse quente, espalharia a chama do poder de Deus. Mas era uma igreja morna, era uma igreja indiferente, era uma igreja que dizia: para que tanta coisa, para que tudo isso, para que chorar, para que esse negócio de levantar a mão e glorificar Deus? Isso aí é coisa de fanático. Nós somos mais civilizados, nós somos especiais, nós somos da alta classe. Se chorar, vai borrar toda a maquiagem. Então para que isso? Para que isso? Isso aí é coisa de crente careta. Isso aí é de coisa de crente careta e que faz careta, né? Laodiceia está tomando conta de São Paulo. Laodiceia está tomando conta das grandes cidades. Que Deus abençoe, que tenhamos um templo muito melhor que esse. Essa é a nossa vontade. Mas se não tivermos, vamos continuar cuidando do corpo, do templo do Espírito Santo. Que não adianta ter mármore no chão e não termos lágrimas para cair nesse mármore. Não adianta ter mármore no chão, não adianta ter pedras preciosas no chão e não ter joelho para dobrar nesse chão. Não adianta ter riqueza nas paredes, não adianta ter os melhores equipamentos, o melhor púlpito, as melhores cadeiras, poltronas acolchoadas. Daqui a pouco as pessoas vão querer um balde de pipoca e um fone de ouvido para acompanhar o culto. Meus queridos irmãos, eu estou dizendo para você que todas essas coisas são importantes e necessárias. Aparelho de som, equipamento, estrutura, tudo isso é muito importante, mas isso não pode substituir a chama e o poder do Espírito Santo na igreja. A igreja não é movida por elementos artificiais, a igreja não é movida por coisas aparentes, a igreja é movida pela palavra, a igreja é movida pelo agir do Espírito Santo. Ela sube a calamaia. A igreja é movida por Deus, meus irmãos. Ah, mas se colocar ouro aqui vai encher de ladrão mesmo. E vai fazer fila aí para roubar. Nós não dependemos de elementos externos, nós dependemos do calor e do poder do Espírito Santo na nossa vida. Era o que faltava à igreja de Laodiceia. E olha a infelicidade e a miséria espiritual que
palavras do pastor da igreja. Porque, queridos irmãos, um pastor que não prega contra o pecado, um pastor que não prega contra o comodismo, um pastor que não prega contra a mornidão espiritual, está reprovado por Deus. Não me esperem que eu deixe os irmãos da igreja à vontade, fazendo o que quiser, porque como ministro da palavra, esse é o meu dever. Falar com a igreja, mexer com a igreja, corrigir a igreja se necessário, e levar a igreja de volta ao caminho do Calvário. Essa é a missão do pastor. Pastor que vê o lobo devorando e não faz nada, não é pastor, é mercenário. Pastor que vê a bagunça acontecendo e não faz nada, não é pastor, é mercenário. Ah, mas se eu falar, o povo não vai devolver o dízimo. Que não devolva. Prefiro ver você no céu do que o seu nome na lista dos dizimistas. Prefiro ver você no céu do que o seu nome no livro dos dizimistas. Porque tem gente que tem nome no livro do dizimista, mas falta-lhes o nome no livro da vida. Uma vez eu me lembro que um irmão chegou até a mim e disse assim: pastor, eu estou no pecado de adultério. E eu li a palavra para ele e mostrei que o pecado de adultério leva para o inferno. E ele reconheceu isso. E ele disse: pastor, mas e agora? Eu disse: agora o irmão vai ficar na disciplina, se recuperando, orando, santificando e esperando um tempinho para o irmão voltar em comunhão com a igreja. Mas ele disse: mas quanto tempo? Eu dei o tempo para ele de disciplina, conforme a igreja orienta. E ele disse: mas espera aí, não tem como a gente pular isso daí? Eu disse: não, meu irmão, é para o seu próprio bem. O irmão vai orar, buscar Deus, jejuar, nós vamos apoiar o irmão vai continuar congregando. E ele perguntou assim: mas e meu dízimo? O que tem seu dízimo? Se eu ficar de disciplina, eu não devolvo o dízimo. Amém? É você e o Senhor. O dízimo é do Senhor, não é meu. E aí ele disse assim: mas não tem como negociar. Eu falei: meu irmão, se o senhor não se arrepender, vai o senhor e seu dízimo para o inferno. Você está querendo me comprar, igual teve um irmão lá tentando comprar o apóstolo Pedro, oferecendo dinheiro e disse: dá-nos esse poder do Espírito Santo. O nosso irmão apóstolo Pedro olhou para ele e disse: o teu dinheiro seja contigo para o inferno, porque cuidaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. Ninguém pode comprar comunhão. As pessoas podem, por causa das suas posições, e por causa do seu dinheiro, e por causa das suas riquezas, podem se ocultar nas congregações, e podem até mesmo pular ou burlar qualquer disciplina da igreja, ou qualquer repreensão pública, ou até mesmo particular, através da palavra de Deus. Mas eu digo uma coisa para você: os céus não será comprado por dinheiro. O céu não aceita suborno. O Senhor não aceita indulgência. É necessário arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida ao Senhor. E Deus está te falando isso porque Ele te ama, porque Ele diz: eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Aleluia! Amar significa corrigir. Uma igreja indisciplinada é uma igreja que não experimentou o amor de Deus. Nós só estamos aqui por causa do amor de Deus. E o amor de Deus exige ordem e decência. O amor de Deus exige justiça e santidade. O amor de Deus exige isso. Porque quem ama corrige. Quem deixa fazer o que quer é quem não está nem aí. Sim ou não? Deixa lá, não é meu mesmo. Deixa aí. Não é meu filho. Quem ama corrige. Quem ama repreende.
E quem é amado aceita a repreensão. A Bíblia diz que quem não aceita a repreensão é bastardo, não é filho. Quem é filho, o pai está corrigindo, ele está dizendo: fala, Senhor, que teu servo ouve. Quem é filho, o Senhor está repreendendo ou usando uma situação para nos repreender, e nós estamos felizes dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. A igreja de Laodiceia tinha o problema da mornidão espiritual, mas também tinha o problema da arrogância. Era um pastor soberbo, era um pastor exaltado que dirigia a igreja lá. E quando o Senhor falou com ele, com esse pastor da igreja de Laodiceia, o Senhor disse assim: você está dizendo, versículo 17, sou rico, rico sou, de nada tenho falta. Era um pastor que olhava para a congregação e dizia: eu sou rico, minha igreja é rica, essa igreja nunca vai passar dificuldade porque é rica, tem muitos membros, tem muita gente para sustentar a obra, tem muita gente importante aqui. Se passar um aperto, vai levantar um irmão e vai assinar um cheque na hora. Porque o pastor estava confiando nisso. Triste quando a igreja começa a substituir a ação e a providência de Deus por elementos materiais. A nossa igreja é grande, a nossa congregação tem muita gente. Se passar dificuldade, vai levantar alguém, vai. E estavam excluindo a ação do Espírito Santo, excluindo a palavra de Deus, tirando dos seus púlpitos o fervor espiritual. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor responde: mas você não sabe. Quer dizer, o pastor estava cego, e a cegueira espiritual é um problema muito sério. Que Deus abra os nossos olhos aqui nessa noite. Já ouviu aquele ditado que pior cego é aquele? Esse é o pior cego. É aquele que acha que está bem, quando na verdade está mal. É aquele que acha que está de pé, mas já caiu. É aquele que acha que está santo, quando na verdade está imundo. É aquele que acha que porque tem tempo de crente, porque tem cargo na igreja, porque tem isso, tem aquilo. Irmão, o seu tempo de crente para Deus não é nada, nem o meu. O seu cargo, a sua função na igreja para Deus não quer dizer nada, se isso não se significar ou se traduzir em verdadeiras ações diante de Deus. Não serve para nada. Serve para nada. Eu estou aqui na igreja desde 1800, amém, Deus te abençoe, parabéns. Vamos cantar parabéns para você. Só isso. Ninguém tem que se gabar de alguma coisa. Ninguém aqui tem que se exaltar porque é. O único que é aqui é Ele. O único que é o Senhor. O restante é tudo servo. Daqui do púlpito até a porta, tudo servo. Não tem estrela aqui, não tem artista aqui. Aqui é tudo servo do Senhor. Aqui ninguém é para ter um altarzinho para ficar sendo adorado. Nem o pastor, nem os obreiros, nem os diáconos, nem os músicos, nem ninguém. O único adorado aqui é a Trindade Santa, é Jesus. Jesus, Jesus. Honra, glória, louvor a Jesus. Somente Ele. O pastor da igreja de Laodiceia dizia: eu sou rico, eu não tenho falta de nada. O Senhor disse: você é miserável, porque a autossuficiência para Deus é miséria. Quando o homem bate no peito e diz eu sou, Deus fala: eu vou mostrar que não é. Quando alguém bate no peito e diz eu faço, Deus fala: eu quero ver fazer. Quando alguém bate no peito e diz eu consigo, Deus fala: não passa daqui. Não queira
peitar o Todo-Poderoso. Gente metida besta que quer, aqui é quem manda é Jesus. Quem manda é o Senhor. Quem faz é o Senhor. E se Deus não permitir, amanhã ninguém vem para cá. E Ele não precisa mandar anjo, não. Ele manda uma bactéria que coloca o mundo de ponta cabeça. Não precisa mandar anjo com espada de fogo, não. Ele manda uma gripe. Ele permite uma situação, Ele permite um vento, Ele permite uma chuva, Ele permite uma tempestade, Ele permite um tremorzinho de terra, e os homens começam a se tremer e reconhecem que Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, igreja do Senhor, Deus é Deus. Não confie na sua própria capacidade. Não confiemos em nós mesmos. Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, não é no outro homem, é em si mesmo. Quem está entendendo? Leia direitinho o texto, que quando diz maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço, quer dizer, o homem que confia em si mesmo. Eu consigo porque eu sou experiente, eu consigo porque eu tenho força, eu consigo porque eu tenho bons advogados, eu confio porque eu tenho toda uma estrutura. Deus vai reduzir a nada. Se não se arrepender e se não se humilhar, Deus vai reduzir a pó. Quem está entendendo? Diga glória. Você lembra do querubim ungido, lá de Isaías 14, também de Ezequiel 28, aquele anjo que dizia assim, eu subirei, exaltarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele começou a se vangloriar da sua beleza e da sua capacidade. Irmão, a nossa voz, por mais afinada ou bonita que for, tem que ser para a glória de Deus, não para nos exibir. A vestimenta, use a melhor roupa, mais bonita, mais cheirosa. Deus te abençoe, mas não use isso para se exibir e nem para se exaltar. Use para a glória de Deus. Não use nada para humilhar os irmãos da igreja. Deus te deu capacidade, amém. Louvado seja o Senhor pela capacidade que te deu. Deus te deu condições de vestir bem, calçar bem, não é pecado. Use a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor perfume, fique cheiroso, limpo e bonito, amém, glória a Deus. Mas não use isso para humilhar ninguém. Não use isso, ou não usemos isso para humilhar quem não tem, que chega na igreja. Quem está entendendo, diga amém. Aqui vai entrar o mais bem vestido e também vai entrar o maltrapilho, porque aqui é casa de Deus. Hoje eu estava num veículo indo para a sede e um rapaz do aplicativo estava dizendo para mim assim, olha, essa igreja aqui eu entrei há muitos anos. E ele perguntando se estava funcionando tudo, explicando para ele os horários de funcionamento. E ele disse, nossa, eu passei aqui há muitos anos, e o que me chamou a atenção é que no dia que eu entrei nessa igreja, tinha 2 mendigos entrando, e eles sentaram e cultuaram e ficaram até o fim, e ninguém jogou isso para fora. Eu falei, mas quem disse que é para jogar para fora? Não é para jogar para fora, porque o nosso irmão Tiago disse isso, que se entrar alguém maltrapilho na igreja, é para ser bem recebido, como entra alguém com vestido de luxo. Não pode ter acepção de pessoas, não podemos fazer diferença alguma. Que entre aqui o rico e que entre o pobre também, e adore a Deus juntos, porque aqui somos uma família, somos um só povo, aleluia. É assim que nos ensina a palavra. Mas os laodicenses estavam se gabando da sua posição, estavam se gabando das suas riquezas, arrogância espiritual, além dessa indiferença doentia e crônica,
as coisas de Deus, o pastor da igreja de Laodiceia era soberbo e arrogante. Estava dizendo que tinha riqueza, achava-se acima das providências divinas. A prosperidade, infelizmente, o levou ao orgulho fatal. Irmãos, é pecado ser rico? É pecado ser rico? Não. O pecado é amar riqueza. O pecado é depois que fica rico começar a pisar nos demais. O pecado é depois que fica rico ficar metido a besta. Porque tem pessoa que depois que fica rico muda. Depois começa a ganhar um dinheirinho, muda. E às vezes tem pessoa que nem precisa nem ficar rico. É só ganhar um pouquinho melhor e já começa a pisar nos outros. Parece que é um rei na barriga. Anda de nariz empinado. Para que isso, gente? Ninguém pode chegar perto. Para que isso? Servo de Deus não precisa disso. Serva do Senhor não precisa disso. Nós somos irmãos. Nós temos que comer na mesma mesa. Temos que nos assentar nos mesmos assentos. Se o irmão assenta na cadeira de plástico, o pastor vai sentar na cadeira de plástico também. Os obreiros também. Ninguém aqui é melhor, ninguém aqui é pior. Se um varre, todos vão varrer. Se um bebe água no copinho descartável, vamos beber água no copinho descartável. Quem está entendendo? Se um chorar, todos choram. Se um sorrir, todos sorriem. Eu estava falando isso com os obreiros ontem lá na igreja, ou na escola, melhor dizendo. Jesus não andava em cima de um carro carregado pelos seus discípulos. Jesus andava com eles. Quem está entendendo? Jesus andava com os discípulos. Jesus andava com os seus seguidores. Jesus não tinha um carro especial onde os discípulos ficavam abanando ele. Não. Quando foram, queridos irmãos, prender Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Judas deu um beijo nele para o identificar, para mostrar quem era ele. Porque na verdade, queridos irmãos, ele andava com os discípulos e ninguém sabia quem era o discípulo e quem era o mestre. Ele andava com os demais. Quer dizer, ele não era uma pessoa arrogante, ele era uma pessoa do povo. Quem está entendendo? Agora o pastor da igreja de Laodiceia, ele começou a se vangloriar, porque Deus começou a abençoar, Deus começou a prosperar, Deus começou a enriquecer, e aí ele usou isso, infelizmente, para começar a se exaltar na igreja, achar que a igreja dele era imbatível, achar que a igreja dele era indestrutível. Aí o Senhor diz assim, ó, já estou terminando, o Senhor diz assim, ó: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, porque ele se achava rico, mas o Senhor disse: você é pobre espiritualmente. Eu aconselho para que você compre vestes brancas. Lembra que era um lugar que vendia muita roupa, mas o Senhor estava considerando eles nu, porque o pecado, ele desnuda o homem. O pecado mostra o homem como nu diante de Deus. Quem está entendendo? E aqui, meus queridos irmãos, o Senhor diz assim: e eu aconselho que você compre colírio, para que unja os teus olhos e enxergue. Olha que curioso, era uma cidade que vendia roupa, e o Senhor diz: você precisa comprar roupa. Era uma cidade que tinha muita riqueza, o Senhor diz: você precisa comprar ouro refinado no fogo. Era uma cidade que tinha colírio, e o Senhor diz: eu aconselho que você compre colírio para que você enxergue. Então veja, tudo aquilo que a cidade proporcionava, tudo aquilo que a cidade tinha materialmente, faltava espiritualmente para a igreja de Laodiceia. Então eles precisavam de enriquecer a vida espiritual, precisavam se vestir com as vestes espirituais e precisavam também do colírio para curar a cegueira espiritual, a cegueira que leva à arrogância. Queridos irmãos, eu quero deixar bem claro aqui, volto a dizer, não é pecado ter conforto, não é pecado ter um carro bom, uma casa boa, uma roupa boa, um calçado bom.
volto a frisar aqui para que fique bem claro para a igreja: o pecado não é o conforto, o pecado não é ter as coisas, o pecado é usar as coisas para se exaltar, vangloriar e desprezar os demais, ou desprezar as riquezas espirituais. Quem está entendendo, diga amém. O pastor da igreja de Laodiceia, infelizmente, ele caiu no grande engano da serpente, no canto da sereia, como diz, de achar que porque eles tinham riqueza, eles poderiam desprezar as coisas espirituais. Irmãos, nada pode substituir a presença do Espírito Santo. Nada e ninguém. Nada pode substituir uma vida com Deus. Nada pode substituir uma vida de oração. Nada pode substituir uma vida na presença do Senhor. Nada pode substituir uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Todos nós aqui somos iguais diante de Deus. Não há grande, não há pequeno. A todos estão na presença do Senhor e todos vão comparecer diante de Deus no mesmo tamanho, na mesma igualdade. Claro que aqui na terra existem sim as hierarquias, nós devemos respeitar as autoridades, nós devemos considerar aqueles que são colocados por Deus e permitidos por Deus, mas, queridos irmãos, não usemos disso, como disse o apóstolo Paulo: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Amém? Nós vamos usar tudo para a honra e glória do Senhor. Se Deus te der, amém, glória a Deus pela sua vida, mas não esqueça da sua vida com Deus, da sua vida espiritual. Se Deus está te abençoando, você está enriquecendo, glória a Deus, Deus te abençoe, continue ganhando mais ainda, mas não esqueça da vida espiritual, porque muita gente, infelizmente, quando recebe a bênção, dá as costas para o céu, dá as costas para o reino de Deus, dá as costas para a congregação, vira as costas para os irmãos e para a comunidade cristã, e passa a viver como aquele jovem rico, quando o Senhor disse: olha, você precisa abandonar esse orgulho que você tem, que você coloca nas riquezas. Ele saiu triste. O Senhor sabia que o problema daquele jovem era o orgulho das riquezas. O Senhor sabia que se tocasse na riqueza, ele ia ficar triste. Assim como tem gente, irmão, que não vem do mundo da fama para o Evangelho, porque não aceita a simplicidade do Evangelho, não aceita ser humilde, não aceita sentar e congregar com o povo de Deus, não aceita estar no local onde pessoas simples frequentam, porque são pessoas da alta sociedade, são pessoas que estão acostumadas com câmeras de TV a todo tempo, e pessoas servindo elas. E aí, quando a gente vem para o Evangelho, Jesus nos ensina que nós não viemos para ser servido, mas para servir. Pessoas que não vão conseguir servir, porque elas estão acostumadas com serem servidas, elas estão acostumadas com aquele monte de gente abanando, e servindo ele como um Deus. Aquele pastor da igreja de Laodiceia estava entrando nesse erro, de se achar um Deus, de achar que aquela igreja era suficientemente poderosa e rica para não precisar de nada. Aí o Senhor mostra para eles que eles estavam carentes da misericórdia, carentes da graça e carentes do poder de Deus. Que Deus abençoe, que Deus permita a nossa visão espiritual contemplar a sua glória. Amém? Que Deus abençoe. Quem recebe a palavra e o ensinamento, em nome de Jesus. Quem recebe a palavra e o ensinamento, então que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos, no nome de Jesus, vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. E aqui está a conclusão do ensinamento de número 9, Glória a Deus. Laodiceia, uma igreja morna. Vamos finalizar, meus irmãos, vamos finalizar orando ao Senhor.